Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O plenário do Senado aprovou na sessão de hoje a criação de uma comissão temporária externa composta por 3 senadores para tratar sobre a situação das agências reguladoras do governo. O relatório com os resultados será entregue à Comissão de Infraestrutura. Os senadores também aprovaram 2 acordos internacionais feitos pelo governo, um na área de defesa com a República Tcheca e outro no setor turístico com o governo de Camarões. A Câmara concluiu a votação do projeto que regulamenta a terceirização no país. A matéria segue para a votação no Senado, onde já divide opiniões. O total de terceirizados no Brasil corresponde a pelo menos 26,8% do mercado formal de trabalho. São quase 13 milhões de empregados vinculados a empresas prestadoras de serviços. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece regras para esse segmento. Obriga, por exemplo, a especialização da empresa terceirizada, que poderá oferecer um único tipo de serviço. A empresa contratante terá a obrigação de fiscalizar o recolhimento dos direitos trabalhistas, contratuais e previdenciários dos funcionários e poderá ser responsabilizada na Justiça pelo pagamento integral de eventuais dívidas deixadas pela empresa contratada. Os deputados mantiveram no texto um dos pontos polêmicos da proposta, a permissão para que empresas privadas possam terceirizar qualquer tipo de atividade. Hoje, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho diz que as empresas não podem subcontratar serviços para o cumprimento de atividades fim, apenas de atividades meio, como, por exemplo, serviços de segurança e de limpeza. Eu acredito que aqui no Senado, esse projeto da terceirização possa ter um tratamento adequado, que se garanta o direito dos trabalhadores, que atividades fins não venham ser objeto de uma terceirização. A princípio, eu sou a favor da terceirização na atividade fim, mas eu ratifico. Nós temos que olhar os direitos desses trabalhadores terceirizados, para ver se eles não vão ter perdas. A terceirização é um avanço, nós temos que ter esse cuidado para que todos os trabalhadores tenham o mesmo tratamento, sendo terceirizado ou não. Eu acho que não vai ter uma tramitação tão rápida quanto aconteceu na Câmara. Nós aqui vamos discutir muito mais. O próprio presidente Renan já manifestou essa intenção. Segundo, eu acredito que aqui temos uma correlação de forças diferente e eu tenho convicção de que o projeto, da forma como foi aprovado lá na Câmara, ele não passará. A comissão que vai analisar a medida provisória do futebol foi instalada nesta quinta-feira. O Congresso tem até o dia 18 de maio para votar a proposta. A vaga de relator cabia ao bloco de apoio ao governo na Câmara, mas um acordo permitiu ao deputado Otávio Leite, do PSDB, assumir o cargo. Ele vinha sendo um dos principais articuladores da Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol, até o governo editar a medida provisória. O texto cria o Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Os clubes podem pagar em até 20 anos a dívida com a União, que hoje está calculada em 4 bilhões de reais. A redução pode chegar a 70% no caso das multas e de 30% dos juros. Os times têm até o dia 30 de junho para aderir ao programa. Mas para receber o benefício, os clubes precisam oferecer uma série de contrapartidas. Por isso, segundo integrantes da comissão, é necessário mudar o texto. Os clubes não podem ter obrigatoriedade de nada. O clube pratica o futebol e pratica da forma que ele precisa de praticar. Ou seja, se ele tem que investir nas categorias de base, ele investe. Se ele pode investir em futebol feminino, que invista. Nós vamos trazer as mulheres para praticarem futebol no Brasil através desse tipo de incentivo, desse tipo de trabalho. E não da obrigatoriedade para os clubes aplicarem 30% em futebol feminino. Deputados e senadores apresentaram até o momento 181 emendas ao texto da MP. O relator, por enquanto, não fala em mudanças na proposta, mas diz que é necessário, sim, exigir contrapartidas dos clubes de futebol. A liberdade de associação, de organização, está consagrada na Constituição, né? Mas quando há uma relação direta com a esfera pública, essas
relações elas podem estabelecer obrigações recíprocas, direitos e obrigações, deveres. Foi instalada também a comissão mista que vai analisar a extensão da atual política de reajuste do salário mínimo. O relator é o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte. Essa é uma política nacional de reajuste do salário mínimo que iniciou em 2011 e estamos prorrogando até 2019, que consiste no recebimento da inflação do ano anterior acrescido do crescimento do Produto Interno Bruto dos últimos 2 anos. Esse processo permitiu um ganho real superior a 70% para o salário mínimo e queremos aprovar com a participação da Comissão Especial, aonde o senador Garibaldi Alves Filho é o nosso relator e em seguida passando pelo plenário da Câmara e do Senado Federal. O Congresso começa a analisar a medida provisória que dispensa os tratores agrícolas do pagamento do IPVA. Senadores querem incluir outros equipamentos à isenção. Essa MP, de fato, atende à reivindicação dos nossos agricultores brasileiros da não cobrança de qualquer tipo de taxa com relação a equipamentos agrícolas. Nem taxa federal, nem estaduais e também nem municipais. Nós temos algumas emendas para ampliar o leque de equipamentos para que sejam incluídas nessa medida provisória. Então, as emendas são naturais, acontecerão. Nós já temos emendas colocando o jirico também como equipamento agrícola, que hoje não há uma definição do jirico, e principalmente no estado de Rondônia, ele é muito utilizado pelos agricultores. Eu entendo que deva ser incluída nessa medida provisória como equipamento agrícola também. A Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje a redução da maioridade penal. A ideia é objeto de pelo menos 2 propostas de emenda à Constituição que pretendem baixar de 18 para 16 anos a idade em que um adolescente pode ser julgado como adulto. Participaram da audiência pública juízes, psicólogos, defensores públicos, representantes do governo e da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos se declararam contra as propostas. Para eles, a medida não diminuirá a violência como a sociedade imagina e é inconstitucional, porque a idade penal é cláusula pétrea da Constituição, ou seja, não pode ser modificada. Os diplomatas indicados pela presidente Dilma para os cargos de embaixador no Reino Unido e Irlanda do Norte e também para embaixador na Geórgia foram aprovados hoje pela Comissão de Relações Exteriores. Antes da sabatina, os diplomatas Eduardo dos Santos e Cícero Martins Garcia falaram das relações dos países que irão representar com o Brasil. Particularmente no relacionamento, eu situo a cooperação em ciência e tecnologia e inovação. É uma área hoje prioritária dessa relação, particularmente com o programa Ciências Sem Fronteiras, em que o Reino Unido se transformou no 2º principal destino dos bolsistas brasileiros. Hoje já são cerca de 10 mil bolsistas brasileiros. As relações entre o Brasil e a Geórgia são bastante recentes, foram bastante impulsionadas a partir de 2010 e 2011, com a abertura das respectivas embaixadas. As relações do Brasil e a Geórgia se dão no campo político, econômico, comercial, de cooperação, cultural e mesmo interparlamentar. Os principais questionamentos e comentários dos senadores foram sobre investimentos desses países no Brasil, parcerias comerciais e a preocupação com a região conflituosa do Cáucaso, onde fica a Geórgia. Tudo aquilo que a Inglaterra representa para o nosso mundo desenvolvido, para a nossa história, para a nossa democracia, para nosso desenvolvimento. E apenas queria ressaltar 2 coisas. Uma, que é a percepção de que o volume de comércio entre o Brasil e o Reino Unido está praticamente estagnado nos últimos anos. Desde que o Brasil reconheceu a independência da Geórgia, e é muito incipiente o comércio bilateral, o Brasil é francamente superavitário, são mais de quase 300 milhões de dólares, por pouco mais de, nem chega a 13 milhões de dólares a importação da Geórgia. Então eu queria saber do senhor, primeiro, qual é o espaço que temos e que áreas nós temos, especialmente considerando o meu estado do Rio Grande do Sul, na área de carnes, de soja,
e que podemos ter com a Geórgia, que tem um outro problema sério, que é a distância, né? É um problema na região, que envolve a Rússia, que a gente conhece a história e sabe das anexações, das separações e momentos importantes na história. Então, importantes que influenciam o resto do mundo, né? O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Boa tarde.